Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão? Bom, conforme prometido no vídeo anterior aqui desse canal, eu tô começando uma série de vídeos mais técnicos com o objetivo de aprimorar um pouco o meu conhecimento com base no que eu venho estudando. Gravar conteúdo, fazer roteiro e explicar isso aqui para vocês me ajuda a assimilar bastante o conteúdo da minha pós de análise de dados. Então, como vocês viram aqui no título desse vídeo, eu trouxe um assunto bem interessante que eu gostei bastante, que é o MapReduce. Eu particularmente não conhecia esse modelo de programação. E MapReduce, ou processamento de mapeamento e redução, é uma técnica de programação para se trabalhar com dados em larga escala. Normalmente é utilizado em aplicações que processem muitos dados ou em processos de análise que necessitam de uma quantidade imensa de dados. O MapReduce ele é um modelo de programação para processar dados enormes em milhares de máquinas, sem o dev precisar lidar o tempo todo com paralelismo, falhas ou distribuição na mão. Você basicamente só escreve duas funções. O map, que transforma cada registro de entrada em pares de chave e valor intermediários, e o reduce, que agrupa todos esses valores de uma mesma chave e produz um resultado consolidado. Por exemplo, contar palavras. O map emite a palavra e o valor 1 para cada ocorrência. E o reduce ele só soma todas essas palavras. Eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês já já. E a lib cuida de todo o resto. Divide o input, distribui as tasks pelos workers, faz o shuffle ou o sort dos dados intermediários para o reduce e reexecuta tasks se alguma máquina falhar. Então ele é usado para realmente trabalhar com dados em larga escala, contando com falhas e tudo mais que possam acontecer. Era bastante usado pelo Google para indexação de busca, ordenação massiva, mineração de dados e machine learning sobre terabytes de dados. Vou mostrar aqui para vocês rapidinho o paper, o artigo do Google que eu estou me baseando para fazer esse vídeo. É um artigo de 2004. Para vocês verem a importância dos fundamentos aqui para a gente. Cara, se vocês quiserem dar uma olhada, realmente é fácil de entender, tá? Esse paper. Aqui, se pegar, tem os exemplos, ó, a função de mapeamento, a função de redução, alguns exemplos, de como que funciona. Eu vou explicar tudo isso aqui para vocês, mas eu vou explicar aqui, a questão técnica, como que a gente faz para... como que a gente cria essas funções e a parte conceitual. E aí depois a gente vai fazer um uso de caso. Eu vou pegar um exemplo que a gente pode encontrar no nosso dia a dia de trabalho, que vai ser esse daqui. Ó. Eu peguei esse exemplo aqui do artigo para fazer aqui com vocês. Então basicamente a gente vai pegar um artigo, um accesslog.log, grande. Esse arquivo tem umas 20 mil linhas mais ou menos, nem é tão grande assim, mas é só para a gente usar de exemplo aqui. E a gente vai fazer exatamente isso aqui. O nosso algoritmo de mapeamento e redução vai contar quantas URLs tem no artigo e vai colocar os valores da URL e o total de acessos. E aí com isso a gente vai fazer ali uma análise bem rápida usando pandas. Isso a gente vai fazer usando o Python, tá? Usando o Python para fazer o mapeamento e redução. Aí utilizando pandas, a gente vai fazer uma análise bem rápida para saber quais desses acessos são bots, quais são humanos. E aí vamos usar o Matplotlib, que é outra biblioteca do Python, para plotar, para mostrar em gráficos o nosso resultado. Beleza? E assim, apesar da natureza complexa do MapReduce, a base de implementação, a parte conceitual, ela é bem simples de entender. Eu vou mostrar aqui para vocês e logo em seguida aplicar esse caso de uso que eu expliquei aqui, beleza? Bom, então vamos lá. Eu estou aqui com o meu Google Colab aberto e a gente vai fazer agora duas funções, a função map e a função reduce. Então, começando com a função map, vamos criar aqui def, chamar de mapPhase.
Aí aqui a gente passa um valor. A primeira coisa que a gente faz é fazer um split na frase. Eu vou mostrar o exemplo em frase aqui. Aliás, eu acho que eu estou me adiantando muito. Eu vou fazer outra coisa primeiro. Espera aí. Deixa eu colocar um texto aqui. Eu vou explicar para vocês primeiro como que funciona essa parte de mapeamento e redução, assim, na parte conceitual. Então, eu vou usar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, eu vou criar uma variável frase e aqui eu vou colocar uma frase qualquer. Vamos colocar assim: eu amo minha esposa do fundo do meu coração. Sou uma pessoa romântica. Aí o que que acontece? O mapeamento. O que a função de mapeamento vai fazer? Ela basicamente vai transformar essa frase no seguinte: ela vai transformar em pares de chave e valor. Então ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai contar o eu uma vez, porque o eu aparece uma vez na frase, e ele vai fazer isso para todos, ó. Deixa eu só copiar aqui para ficar mais rápido. Então aqui vai o amo minha esposa do fundo do meu coração. Beleza, esse aqui é a fase de mapeamento. Ele vai basicamente pegar essa frase, vai fazer um split lá, vai quebrar ela, né, em palavras e vai transformar em chaves, pares, valor, colocando cada palavrinha com o valor 1 ali na frente. Fechou? Aí depois nós temos a fase de redução. E a redução vai fazer o quê? Ele vai pegar o que foi feito aqui no mapeamento e vai somar a quantidade de palavras repetidas. Então aqui, que nem a gente está vendo que aqui, de todas essas palavras, só o do que está repetindo, né? Então o que ele vai fazer? Ele vai colocar isso num só, ele vai somar, né, na real, quantas tem, e vai colocar o count, né, o total count, o total aqui do lado. Então ele vai ficar dessa forma na fase de redução. Fechou? Vamos fazer isso aqui na prática? Bora lá. Vou pegar aqui o código, vou deixar aqui em cima como exemplo para vocês. Então, primeiro a gente vai criar a função de mapeamento, mapFace. Vamos passar um valor, né, um value. E aí o que a gente vai fazer? Aí sim a gente vai usar o split, que é para ele cortar essa frase em palavras. Então passa aqui o value.split e coloca na variável words, tá? E aí vamos dar um return, vai retornar uma lista com o word e 1. E aí aqui a gente faz um for aqui junto, forwarding words, que é para ele, né, fazer o loop para cada palavra dessa frase, né, que saiu do split. Ele vai colocar a frase, a palavra aqui, né, nessa estrutura de par de chave e valor com o número 1. É basicamente isso que ele vai fazer. Então vamos fazer aqui, colocar um text aqui já fora da função, né, pra gente rodar essa função para ver como aqui vamos colocar essa frase aqui que eu passei para vocês. Vou colocar aqui mapped, né, uma variável chamada de mapeamento, mapFace, e a gente passa aqui o text. E eu vou passar o toLower, que é para ele, enfim, agora não vai ser tanto necessário porque só tem o do aqui que é igual, mas vai que, né, tem ali não sei, às vezes tem o eu ali no começo que é maiúsculo, tem o eu depois que é minúsculo, enfim, só para... Vamos dar um print.
F, fase de mapeamento. Passa aqui um Mapped. Vamos ver se ele vai rodar. Ih, rapaz. To lower. É só lower, né? To lower. Ah lá, retornou, né? A lista com cada, ó, exatamente como eu passei aqui em cima para vocês, ó. Cada palavra separado por um conjunto de chave e valor. Show de bola! Agora, vamos para a parte de redução. Acho que a parte de mapeamento deu para entender, né? É bem simples. Basicamente, pega ali a frase principal, a gente quebra ele em cada palavra e coloca retorna aqui em uma lista, mapeando, né, cada chave e valor, cada palavra, colocando aqui o valor número 1, que é, né, para cada palavra tem, né, porque cada palavra foi contada uma vez, essa é a lógica. E agora nós vamos fazer o seguinte, como cada palavra foi contada uma vez, a gente vai somar quantas palavras são repetidas e colocar o valor dessa soma aqui no valor, beleza? Então vamos lá. Vamos escrever a função def reduce phase. Se você já programa em Python, você está familiarizado com essa sintaxe aqui. Se você não programa e está gostando da minha explicação, eu posso trazer algum cursinho rápido de Python aqui. Só me avisa se você tem interesse, que daí eu me programo para fazer, beleza? Vamos lá, reduce phase. A gente passa aqui os pares de chave e valor mapeados, mapped pairs. Vamos criar uma reduced list, um dicionário, né? Vou chamar de reduced list, mas vai ser um dicionário por causa de chave e valor. E aí vamos fazer um loop for, passando word count in mapped pairs, ok? E passando aqui assim o word e o count, é como se a gente estivesse passando aqui a palavra e o count seria o valor. Então vamos lá. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai colocar isso dentro do dicionário. Reduced list, passando o word, né, que é para ele pegar o valor de cada, né, que aqui ele está passando, é como se ele estivesse passando aqui o eu, o amo, tudo aqui dentro aqui no dicionário. Recebe reduced list.get word 0 mais count. Beleza, o que ele está fazendo aqui? Nós estamos passando a palavra com aqui no caso o método get, ele faz o seguinte: se não tiver nenhum valor aqui para passar, aqui nesse segundo, ele vai passar 0 automaticamente. Então o que acontece? Vamos supor que chegou aqui o eu primeiro, né, que é o mapped pairs, então chegou aqui primeiro o eu. Aí ele vai passar aqui o eu e o count vai valer 1, né? E aí o que vai acontecer? A gente vai colocar aqui nesse dicionário reduced list, passando aqui o word. Então o que vai acontecer? Aqui no reduced list, no caso a chave vai ser a palavra eu, que vai receber, né, do reduced list.get. Ou seja, ele vai procurar no dicionário reduced list. Se não tiver, ele vai colocar a palavra que está passando aqui, que seria o eu, com o 0 mais count. Como não tem nada, ele vai estar valendo 0, né? Como eu falei, o get pega o 0, mais o count. O count está valendo quanto? 1, ou seja, 0 mais 1, 1. Então ele vai passar o eu, né, aqui que a gente passou, 1 para dentro da lista. Fechou. E aí o que acontece quando isso se repete? Vamos trazer aqui o exemplo do Do. Quando ele passou o Do na primeira vez, ele fez exatamente isso daqui, né?
Ele somou, passou o valor 1. Ok. Aí na segunda vez que ele passar, ele vai passar aqui o do e ele vai ver que já existe, né, esse índice lá no dicionário. Então, ele vai passar aqui a palavra do, vai estar valendo 1, né, aqui, porque ele está pegando aqui do dicionário, e esse 0 aqui é caso não exista valor. Como tem o valor 1, ele vai somar 1 mais 1 igual a 2. Fechou? Você poderia fazer um if simples aqui também, tipo, se não tiver a palavra aqui, se o word não existir no dicionário, adiciona, coloca mais igual a 1, adiciona mais 1. Se não, adiciona 0, ou adiciona só 1. Poderia fazer isso também, mas eu fiz dessa forma aqui porque eu achei um pouco mais elegante, talvez, sei lá. E aí vamos retornar. Usage list. Ok. Vamos agora ver se isso aqui está funcionando. Reduced. Reduce, recebe reduce phase. Mapped. Okay, né? A gente passando um mapped aqui. Não sei se eu preciso rodar ali, mas vamos ver. Print. Fase de redução. Vamos ver se isso aqui está funcionando. Ah lá, fase de redução. A gente passou aqui, né, o que já tinha sido mapeado aqui em cima. E aí ele fez exatamente isso, ó. Ele retornou aqui um dicionário, né, com cada chave cada par de chave e valor. E o do, ele simplesmente colocou aqui o valor 2, que é o valor que se repetiu. Tá, então isso aqui é bastante usado para caso você está processando muitos dados, para ele reduzir um pouco o tamanho desses dados e colocar nessa estrutura de chave e valor. Beleza? Agora vamos tentar aplicar isso daqui num caso um pouquinho mais real, pode ser? Bom, então vamos lá. Nesse exemplo aqui nós vamos tratar um arquivo AccessLog. Vamos supor ali que o seu time de infraestrutura, que ali o gerente do seu time de infra pediu para você como analista ali verificar se dar uma verificada nos arquivos de logs do servidor e ver qual que é a porcentagem de acesso em cada página, né, quanto cada página tem de acesso, e tentar mapear quais são os acessos não maliciosos, mas qual que é a porcentagem de acesso legítimo, né, de pessoas e a quantidade de acessos de bots. Então a gente vai fazer essa análise aqui. Primeiro nós vamos tratar esse arquivo AccessLog. Então a gente vai vir aqui, primeiro vamos importar o que a gente vai precisar usar. Nós vamos usar o pandas, então vamos importar import pandas spd. Nós vamos precisar também, nós vamos usar, como é um arquivo, né, um arquivo.log, nós vamos usar bastante expressão regular para separar as URLs. Então nós vamos colocar aqui RE de regular expression, né, expressão regular, e também vamos usar a coleção collections default dict do Python. Import default dict. Deixa eu ver se a gente vai precisar de mais alguma coisa. Provavelmente sim. Vamos importar também o Google Colab Files para a gente conseguir subir o arquivo. Então, from google.colab import files. Ok. Agora vamos subir o arquivo que a gente vai trabalhar. A gente coloca dessa forma aqui, ó. Uploaded, recebe files.upload. Aí se a gente rodar aqui, ele vai aparecer já para a gente subir o arquivo. Então vamos subir o arquivo rapidinho. Ok, subiu. Então vamos lá, cara. A primeira coisa que a gente vai fazer é aplicar uma expressão regular
para a gente conseguir separar o que tem ali nesse arquivo, porque eu vou abrir aqui rapidinho um arquivo de access log, caso alguém nunca tenha visto. Vamos abrir ele aqui rapidinho só pra gente dar uma olhada. Vamos colocar aqui, abrir com pandas mesmo. .read csv, nem sei se isso vai dar certo porque é um arquivo .log. Aqui, access log header none. Aqui foi. Então, para quem nunca viu, deixa eu aumentar aqui a quantidade, uns 10. Para quem nunca viu um access log, é basicamente isso daqui. Eu abri num data frame do Pandas aqui, ele não é exatamente isso aqui, né? Que o data frame do Pandas coloca aqui uma coluna, linha e coluna, né? Mas isso daqui não existe no arquivo, é só essa parte aqui, ó. É basicamente o IP de acesso, aqui informação de data e horário do acesso, qual foi o método, né? Qual que foi a URL que foi acessada, por qual método, GET, HTTP, o status, sucesso, e aqui qual que foi o acesso, né? Se foi pelo Mozilla, pelo iPhone, enfim, Python request. Aí aqui, ó, quando é bot aparece tipo Google Bot, enfim. Esse arquivo ele vai sendo atualizado a cada acesso do site, tá? E ele serve para a gente acompanhar, por exemplo, caso tenha um ataque de bot, a gente olha esse arquivo, se ele estiver ali pegando fogo com um monte de linha sendo adicionada o tempo todo, assim, a gente precisa ver se tem algum acesso de bot malicioso ali. Então é isso aqui que a gente vai analisar hoje, beleza? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é usar o regex, né, a expressão regular, para separar esses valores aqui, para a gente conseguir separar o que é IP, o que é o timestamp, o que seria, né, esse valor de data, qual que é o método HTTP, o PET, que é o caminho, o status, o size, o user agent, enfim. Então vamos fazer isso daqui. Nós vamos criar aqui uma constante, né? Log pattern recebe re.compile, lembrando que a gente trouxe essa, né, biblioteca aqui em cima, a gente importou ela. Eu vou copiar e colar aqui, porque eu não vou ficar escrevendo regex aqui na mão, né? Já tenho pronto aqui, mas eu explico para vocês. Pronto. Basicamente, o que ele está fazendo aqui é pegando cada uma dessas informações, tá? O IP, o timestamp, o método, o PET, que seria o caminho, e a gente vai usar ele depois, dependendo da nossa necessidade. Então agora o que a gente vai fazer? Deixa eu rodar isso daqui, que em seguida a gente já vai fazer a fase de mapeamento, beleza? Então vamos lá, def map phase linhas, vou passar as linhas aqui. Vou colocar só um comentário pra gente ficar. Emite página 1 para cada linha válida. Costumo colocar comentários para ir me auxiliando durante o processo. Então vamos criar uma lista chamada pares e vamos fazer o nosso loop for linha em linhas. O que nós vamos fazer? Vamos criar uma variável m que vai receber o log pattern que a gente criou ali em cima, certo? Ponto match, né? Então o que vai acontecer aqui? Nós vamos fazer um if, se existir, né? Como a gente passou ali o match, se existir dados nas linhas do arquivo, nós vamos colocar pares.append, né? O append ele é a função para adicionar valores dentro da lista. A gente criou a lista pares ali em cima. O que nós vamos fazer? Nós vamos passar dessa forma m.group pet 1.
Então aqui ele está fazendo exatamente aquilo que a gente explicou no algoritmo. Ele está fazendo um append, ele vai adicionar m.group, né? O group está indo aqui na expressão regular e procurando pelo pet, que é isso daqui. Então ele vai pegar só isso daqui, ó, só essa parte aqui do arquivo, beleza? E adicionar o valor 1 pro nosso... Enfim. Vamos dar um return pares. Agora a gente testa isso daqui, só vamos rodar. E aqui a gente vai testar. Vou colocar dessa forma aqui. Which open. Agora a gente vai procurar pelo arquivo. Ele já subiu aqui, ele está aqui no nosso collab, então acho que isso aqui vai funcionar. Access log.log. Encoding. Seu TF8 98 ESF. Então a gente coloca dessa forma: linhas recebe L.R strip. Isso aqui é parecido com o strip que eu mencionei anteriormente, só que para expressão regular. E aí vamos fazer um for LF. Então nós vamos, a gente aqui está abrindo, né, o arquivo, e aqui ele vai fazer um loop para pegar cada linha desse arquivo e já aplicar um strip ali para separar as linhas. Aí a gente vai passar isso para a nossa função, né? Então vamos colocar aqui pares recebe map phase passando as linhas, e a gente dá um print para ver se isso aqui está funcionando, né? Fase de mapeamento. Pares. Vamos ver se isso aqui está funcionando. Aparentemente funcionou. Olha lá. Tá vendo? Só não está muito agradável aqui a visualização. Bom, vou fazer um for aqui, meio gambiarra, só para ficar mais agradável de ler. Bom, é isso aqui, ó. Nossa senhora. Mas ele fez exatamente aquilo, ó. Colocou o pet, né, URL 1 para todos. Tem coisa pra cacete. Enfim, agora a gente vai para a fase, seria a fase de redução. Mas eu queria apresentar para vocês a fase de shuffle, que é a fase intermediária. A gente vê isso no artigo que eu mostrei para vocês. E o que ele vai fazer? Basicamente é pegar todas as palavras repetidas e meio que, enfim, ele vai agrupar todas as palavras repetidas e meio que repetir eles, tá ligado? Então eu vou fazer porque tá ali né, no paper, no artigo. Não seria obrigatório, mas eu fiz para só para aprendizado mesmo. Vou colocar aqui shuffle face. A gente passa aqui os pares. Vamos colocar um comentário. Agrupa os valores por chave. Ok, agora a gente faz o seguinte, vamos passar aqui. Agrupado, recebe default dict list e a gente faz um for pares. Aqui é a mesma coisa. Ele vai pegar cada, né, a chave e o valor de cada par aqui, né, que a gente está passando aqui dos pares, que, né, foi a fase de mapeamento, que é tudo isso aqui que a gente está vendo. Então ele vai passar como se fosse tipo barra produtos 1. Vai passar tudo. Aí vai fazer o seguinte:
agrupado. No caso aqui do agrupado, a gente está criando uma lista para ele com um default dict, né? Seria um dicionário de listas, basicamente. Então a gente passa a página, que seria o pet, né? Ponto append valor. E aí a gente retorna esses dados agrupados. Então vamos ver isso aqui funcionando. Vou passar aqui agrupados, recebe shuffle phase, e aqui a gente passa os pares, né? Agora print, aqui acho que eu vou imprimir tudo junto, porque se imprimir desse jeito que a gente imprimiu ali em cima vai ficar muita coisa. Acho que para exemplificar é melhor passar em linha mesmo. Intermediária. Ah lá, o que ele fez? Por exemplo, ele pegou todos os acessos que tinha no blog, tudo que tinha de ocorrência em blog, e colocou tudo em um parte-chave valor só, tá vendo? Ó, blog. Ok, agora vamos para a fase de redução, finalmente. Phase, passar, né, os dados agrupados. Vou colocar aqui o comentário, somos os valores de cada chave. Vamos, hora da verdade agora. Vamos dar um return, vai retornar um dicionário. Página vai ser a soma de valores de onde? Página e valores em agrupado.items. Agora vamos ver se isso aqui funcionou. Contagem map reduce recebe reduce phase agrupado. Vamos ver se isso aqui deu certo. Acho que é agrupados, certo? De redução. Reduce. Ah lá, certinho. Tá vendo? Pegou cada página, por exemplo, página de blog, teve 1.323 acessos, porque ele somou tudo, né, tudo isso aqui. Fez isso para todas as páginas, ó, como vocês podem ver, tá vendo? Com todos os acessos. É basicamente isso que aquele arquivo mostra. Agora, vamos somar esse total e mostrar, né, para a parte de análise. Então vamos colocar aqui total, contagem map reduce.values. Vamos pegar os valores e somar todos os dados de acesso. Então vamos mostrar aqui para a gente ver. Total de acessos válidos. Passando o total de passar o len aqui, é como se ele fosse aquele ponto lente, né, para pegar o tamanho das linhas. Linhas de arquivo. Não, fora. Que eu tô dentro do fstring. Linhas de arquivo. Vou colocar um /n aqui para quebrar. Vamos ver.
Então aqui basicamente a gente pega o total de acessos válidos, né, que o regex lá conseguiu pegar, conseguiu absorver. Então de 20.100 linhas de arquivo, a gente conseguiu validar 2.000 acessos válidos, né? Pegando ali o total da contagem do MapReduce e a quantidade de linhas, né, aqui da variável linhas, que a gente pegou daqui de cima, ó, cadê? Aqui do começo, cadê aqui, ó? As linhas que a gente né, percorreu lá no arquivo. Show! Agora o que a gente vai fazer? Vamos contar o total de acessos por páginas. Então vamos colocar aqui. Print F total de acessos por páginas. Vamos fazer um loop para ficar mais fácil. A visualização for página, quantidade em, vamos passar o sorted aqui, né, que é como se fosse aquele ponto sort. Como não? Em Python é assim que faz o sort. MapReduce .items print F, dá um espaço aqui. Aqui dá um espaço para ele, para ver se ele fica, a leitura melhora um pouquinho. Quantidade. Ah lá. A gente consegue ter o total de acessos por páginas, né? Então aqui a barra seria a homepage, que é onde tem mais acessos. E aí vem depois blog, os blog posts, cada um com os seus acessos, certo? Mas não tá dando forte, porque deixa eu ver se passar um lambda aqui. Aqui. X. Lambda. Ah, agora sim. Agora sim. Então aqui a gente deu um sort. Passamos aqui uma função lambda, passando x como parâmetro para ele pegar, né? Para ele passar de forma ordenada. Ok. Então é isso. Basicamente fizemos aquilo que a gente se propôs a fazer. Agora a gente pode usar o Pandas para fazer algumas análises e depois o Matplotlib. Bom, cara, quando eu tava gravando aqui, eu gravei toda a parte de análise também, mas ficou um vídeo muito longo, cara, muito longo. A parte de análise demora um pouco mais do que essa parte aqui de filtragem, né, dos dados. Então eu vou cortar esse vídeo em duas partes, ou em mais de uma, se precisar. Então esse daqui vai ficar como a explicação, né, dessa técnica de mapeamento e redução. E nos próximos a gente vai fazer a análise desse arquivo que a gente fez essa filtragem, pode ser? Então, mano, se isso aqui foi útil para você de alguma forma, porra, me fala aqui nos comentários, beleza? Vai ter continuidade desse vídeo aqui, espero postar até amanhã, talvez, não sei. Mas vai ter, beleza? Prometo que vai ter. Aí na parte 2 a gente vai fazer a análise de fato. Isso aqui foi mais a parte de extração e transformação ali dos dados. E a próxima a gente vai usar o Pandas para fazer uma análise ali né, para ver a quantidade de acessos válidos, a quantidade de acesso de bots, de dados reais, enfim. Vai ter tudo isso. Mas nesse vídeo aqui eu queria trazer até essa parte aqui pra gente ver junto, beleza? Então, se você gostou, curte, comenta, compartilha e se inscreve aí no canal, mano. Fechou? Vai me ajudar muito. Se esse conteúdo foi válido para você de alguma forma, eu vou ficar feliz, mas eu aqui explicando para vocês, consigo assimilar melhor. Como eu falei para vocês, eu tô aí nessa fase de reposicionamento para trabalhar com dados, isso aqui tá sendo ótimo para mim, beleza? Muito obrigado, até a próxima.